Hoje é quarta-feira, quinta, sexta, sábado, bum! 4 dias a gente tem que votar. A gente vai ter que votar tirando o morador do Distrito Federal, que não vota, não porque ele esteja revoltado. Quem não mora no Distrito Federal talvez não saiba, por ser um Distrito Federal, nós já falamos aqui algumas vezes, a eleição ela equivale à estadual. Então eles têm eleição a cada 4 anos. Eles têm o governador do Distrito Federal, tem o deputado distrital e elege o presidente a cada 4 anos. Então, tirando o Distrito Federal, a gente tem eleição a cada 2 anos e você vai ter que escolher um prefeito, vai ter que escolher um vereador. E por aquilo que a gente está acompanhando, pelos debates que a gente está acompanhando, pelas discussões que a gente está acompanhando, e pode ser, em alguns lugares, a gente vê que o grau de debate não é como o que talvez eu vá descrever. Tem lugares onde a cidade já resolveu com muita simplicidade, queremos fulano ou fulana de tal, estamos satisfeitos com o que ele fez e continuará a fazer, ou não estamos satisfeitos e sabemos que é hora de trocar, e o debate até que está sendo de um bom nível. Mas, pelo que a gente lê, pelo que a gente escuta, pelo que a gente vê, é de se classificar essa eleição como uma das mais baixo nível, de todos os tempos. E aí, veja, sempre vai ter uma eleição que é a mais baixa de todos os tempos, óbvio. Não tem como, né? É como calcular a média. Você pode estar acima da média, você pode estar abaixo da média, sempre vai ter alguém abaixo da média. E se essa pessoa abaixo da média entrar na média, vai ter uma que está abaixo da média, senão você não consegue fazer a média. Então, obviamente, sempre vai ter uma eleição que é a pior de todos os tempos. E é difícil saber qual vai ser a melhor de todos os tempos, qual terá sido a melhor de todos os tempos, mas a impressão que dá é que essa eleição bateu todos os recordes de baixaria, de agressividade, e mais grave do que a baixaria e a agressividade é a falta de compromisso dos candidatos com os conteúdos, portanto, a falta de compromisso dos candidatos com o eleitor, com você. Porque cadê a proposta dos candidatos real para transformar a cidade? A gente fez algumas discussões aqui na Band News FM, a gente fez discussões no Grupo Bandeirantes e a gente aprendeu muito mais conversando com os especialistas do que conversando com os candidatos. Eu não sei se Débora e Fábio têm a mesma impressão, mas a gente conversou com os candidatos, parecia o seguinte, que quando a gente fazia uma pergunta para eles, a gente estava jogando uma batata quente na mão deles e eles queriam se livrar. Eu me lembro de uma entrevista com um candidato, não vou dizer qual é, o Fábio estava presente, e todo mundo querendo fazer pergunta, mas o candidato armado, achando que ele estava sendo colocado contra a parede, fazia uma pergunta e ele devolvia com uma certa agressividade. Uma coisa desnecessária. O papel do jornalista não é nem ser simpático, nem ser antipático, não importa, você pode gostar do jeito como a pergunta é feita, pode não gostar, mas a pergunta é o jornalista exercendo a sua profissão. E a não resposta não é o candidato exercendo a sua atividade. Ele tem que responder. Não é que ele tem que responder porque o jornalista obriga que ele responda. Ele tem que responder se ele tem algum compromisso com quem está escutando. E quem está escutando é a população que vai escolher um candidato. Como nenhum deles responde, como todos eles enrolam, com honrosas exceções, e eu acho que existem algumas exceções muito interessantes, e eu não vou falar em nomes para não, há 4 dias da eleição, ficar sugerindo quem eu acho que foi um bom candidato ou não foi um bom candidato em algumas cidades. Mas você teve alguns candidatos preocupados em discutir conteúdos. Mas a impressão que dá é que a maior parte deles entrou para brigar, ou entrou para não apanhar, ou entrou para sair menos esmurrado da briga que tenha ele provocado ou não, aconteceu e tem acontecido. A pergunta que fica é, por que isso está acontecendo? Aí a gente vai poder dar aquelas explicações, não, porque a polarização, o presidente Temer já fez um artigo um dia desse em que ele falava que polarização sempre existiu. O problema é a radicalização, porque a polarização, você ter polos opostos, isso é o que dá energia num debate. Alguém tem uma visão mais estatizante, alguém tem uma visão mais privatizante, alguém enxerga o Estado de um jeito, outro enxerga do outro. E são visões polarizadas, não tem problema. O problema é quando você radicaliza. A sua existência só pode acontecer quando você vence a existência do outro, é a destruição. Aí não faz o menor sentido. Mas
por que que isso está acontecendo? Por que que nós estamos radicalizando? Ou por que que a gente acha que esse momento é pior do que momentos anteriores? Em parte, eu atribuo isso ao saudosismo. A gente acha que os filmes do passado eram melhores, que a música do passado era melhor, que a moda era melhor, que a literatura era melhor. Quando a gente fala vamos ler os clássicos, a gente não está falando de um livro escrito há 5 anos, né? Então, por que que existe um clássico? Por que que ele atravessa os tempos? A música clássica atravessa os tempos? Porque ela é boa em todas as épocas e certas músicas vão ficando no meio do caminho, certos filmes e também na política. A gente tem os clássicos, tem os grandes debates, as grandes discussões na nossa história e a gente sempre vai beber naquelas fontes. Você pode perceber, toda vez que a gente fala de debates, a gente já convidou aqui algumas vezes o Fernando Mitre para conversar com a gente. Quando ele vai citar um exemplo, ele cita alguns exemplos de uma época que já não existe mais. Não tem um exemplo que você fala... Tem, até tem. Eu acho que o Haddad e o Tarcísio, quando disputaram a eleição para o governo de São Paulo, deram exemplo de correção, de respeito ao telespectador, de respeito ao eleitor, e fizeram um debate de altíssimo nível. Foi um debate comandado pelo Rodolfo Schneider, e eu, que fiz o debate presidencial, não vi isso. Lula versus Bolsonaro foi um horror comparado a esse. Eles discutiam em alto nível e Lula e Bolsonaro aquela agressão mequetrefe, né? E era o debate presidencial. Você podia dizer, não, pessoas candidatas à presidência, né, vão se comportar de um jeito melhor. Mas então, em parte, eu acho que tem um pouco de saudosismo, a maior parte dos bons debates está no passado, sim. Por outro, fica a impressão de que os melhores nomes procuravam a política no passado. E talvez os melhores nomes não necessariamente procurem a política hoje em todos os cantos do Brasil. Talvez a redenção pela política, a capacidade de transformar pela política, não esteja seduzindo o mesmo número de pessoas que seduzia antes. E de repente você vê isso acontecendo em rede social, você vê isso acontecendo no meio privado, e talvez a gente não tenha, assim como podemos dizer isso do meio diplomático, que perdeu uma certa função, né? Existem ótimos diplomatas ainda em atividade, mas houve um tempo em que o embaixador ele realmente levava uma carta do chefe de Estado de um país para outro país. O representante diplomático de um país, ele era a interlocução de um país com outro. Hoje em dia, a diplomacia é presidencial, então os diplomatas eles cumprem uma função. Hoje em dia, na política, muita coisa mudou na comparação com o passado e talvez alguns cargos tenham perdido força. Então, em parte tem o saudosismo, em parte talvez o interesse das pessoas pela política tenha afastado os melhores nomes. Alguns quadros que eu imaginava que pudessem disputar a prefeitura em algumas cidades simplesmente não quiseram participar, ficaram de fora, para desilusão de alguns, né? Então o poder de transformação, esses candidatos talvez não enxerguem mais, as pessoas que poderiam pensar em disputar não enxergam mais na política o mesmo poder de transformação que ela tem antes. Volto a dizer, tem gente boa disputando e que enxerga. Tem também, talvez como hipótese, o medo da criminalização. Hoje em dia, você pegar uma caneta e dar uma ordem é sinônimo de processo. É sinônimo de processo. O Ministério Público vem em cima, o Tribunal de Contas vem em cima, a acusação de todo lado. Se você estiver fazendo a coisa certa, é um absurdo. Se você estiver fazendo a coisa errada, é a prova de que a política piorou. Mas se você estiver fazendo a coisa certa, ainda assim, tem um caso antigo já de um prefeito que teve um incêndio num hospital, numa cidade pequena do interior do Paraná, ou Santa Catarina, e que ele trocou os pacientes internados para um outro hospital, sem fazer licitação. Ele tomou um processo, ele ficou com os bens indisponíveis. Aí você fala, bom, ele tentou roubar, ele botou fogo no hospital. Ele diz, mas isso é um absurdo. Então, você responde com seus bens. Tá certo responder com seus bens? Tá, claro que tá certo. Por outro lado,
Tá certo, tudo que você faz é crime, é um absurdo. Tá aí o Band Cidades Excelentes, um projeto da Band em parceria com o Instituto Áquila para premiar as melhores práticas das boas cidades e gestão pública. Tem casos extraordinários. Cidades pequenas, médias e grandes fazendo um trabalho incrível de gestão. Só que, na hora da eleição, a gente não vê isso com o mesmo destaque. Eu espero que com o tempo essas coisas apareçam. Então, a gente tem uma eleição que é lamentável, uma eleição que é sofrível, um debate de baixa extração. Nunca teve tanto debate, todo mundo preocupado em abrir espaço para que os candidatos falem, discutam, possam trocar, no caso não tapas e outras coisas que voaram por aí, como cadeiras e xingamentos e tal. Mas o espaço foi dado. As emissoras de rádio e televisão, os portais, todo mundo abriu espaço, os podcasts, para os candidatos falarem. Não dá para dizer que não faltou espaço para debater, mas não há regra, não há meio de comunicação capaz de impor aos candidatos uma instrução do tipo: discuta ou debata desta forma. Não tem como fazer. Os candidatos optaram por esse caminho da agressão, esse caminho da troca baixa, o que é uma pena. Por quê? Um deles vai ganhar, vai ter que montar governo em parte com partidos que apoiam outros candidatos, vão ter que transformar as cidades, o papel dos prefeitos é muito desafiador, as cidades precisam de transformação. Quando eu disse aqui que alguns dos especialistas que a gente entrevistou nos ajudaram mais do que os candidatos, o que a gente ouviu dos especialistas são cidades carentes. Coisas muito simples, por exemplo, um deles que a gente ouviu, Fábio, disse pra gente que os guarda-reios de grandes avenidas, e isso tem em várias cidades, no tempo em que a gente tinha muito carro e pouca moto, tudo bem. Hoje eles se tornaram facas afiadas. Numa cidade que tem muita moto, é o caso de uma cidade como São Paulo, Rio, outras cidades, um acidente em que o motoqueiro vai para cima do guarda-reio, aquilo é uma faca horizontal, colocada, aliás, na vertical. Pode machucar e tem machucado. Temos que rediscutir o guarda-reio. O que é uma loucura a gente imaginar que isso não foi sequer falado. A história da velocidade média. Hoje em dia, a gente está andando com o carro, acelera, quando vai passar no controle de velocidade, no radar diminui. Depois acelera de novo, diminui. Acelera, diminui. E aí tem a discussão, vem cá, vamos fazer velocidade média? Eu sei que é impopular, mas se fizer velocidade média, acabou, não adianta, ninguém mais faz nada. Velocidade, sincronização de semáforos, limpeza urbana, árvores. Uma cidade como São Paulo tem mais de 600 árvores, nos disse um especialista que a gente entrevistou. Quando uma cidade razoável para manejo sustentável, basta ter 50 exemplares, né? Tipos de árvores, né? Espécies de árvores. A gente tem 600. Então é uma entropia, é uma bagunça completa. As cidades estão largadas. Os prefeitos gostam de dizer que as cidades estão bem geridas, mas as cidades estão largadas. Estão largadas, é lixo, é falta de iluminação, coisas básicas da chamada zeladoria urbana. Tem os seus brincos aqui e ali, tem coisas que são preciosas, mas essa discussão não foi feita pelos candidatos. Quando um faz uma acusação, está fazendo só para detonar o outro. Aquele que se defende não está falando a verdade também, está fazendo só para se defender. É um negócio pequeno e lamentável. Então a gente vai chegar no domingo com um grande desafio. Como é que você vai votar? Não vai ser pelos debates, não vai ser pelas propostas, porque não tem quase proposta. Vai ser mais ou menos assim. Você pensa o mundo mais ou menos de que jeito? Embora não acredite que exista cortar árvore de esquerda e cortar árvore de direita, né? Não existe essa coisa ideológica tão forte na prefeitura, mas você vai ter que pensar o seguinte: que tipo de cidade eu quero, qual é aquele que mais ou menos se aproxima e vai no cheiro, porque os candidatos infelizmente não nos ajudaram, pelo menos até aqui, e faltam apenas 4 dias. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.